Fala, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente a hora que você está assistindo essa videoaula. O tema dela está aqui no quadro. Da origem do ser humano à formação dos primeiros estados. Se nós formos colocar esse tema numa linha do tempo, vamos observar que ela é bastante extensa. Então, o que nós iremos fazer? Claro, nós vamos apresentar para vocês um grande resumo, perfeito? Apontando alguns conceitos que são chaves e algumas características básicas de cada uma das fases que nós iremos apontar aqui para vocês ao longo da explicação desse tema mais geral. Beleza? Geralmente, nós apresentamos a vocês, alunos, duas perspectivas sobre a origem do ser humano. Uma perspectiva científica, que é universalmente aceita pela comunidade acadêmica e intelectual. A teoria evolucionista, também conhecida como evolucionismo ou darwinismo. Por que do nome darwinismo? Por conta do nome do criador desta teoria, Charles Darwin. A teoria evolucionista afirma que todos os seres vivos eles têm uma origem em organismos mais simples, que vão, à medida do tempo e dos milhares e milhões de anos, se adaptando. E aqueles indivíduos que melhor se adaptam passam os seus genes para as linhagens futuras. Isto é uma teoria, ou seja, uma ideia consolidada, que foi provada a partir de estudos, de observação, de experiência. Uma outra perspectiva que costumamos colocar na história para vocês é a perspectiva criacionista. O que é a perspectiva criacionista? É aquela que afirma que os seres vivos, não só os seres vivos, mas tudo que existe foi criado pelo desejo de um ou de mais seres transcendentais. Nós chamamos comumente de deuses. Para a história, o criacionismo não é uma teoria, não é nem mesmo uma hipótese, porque não é da esfera científica, é da esfera mítica, é da esfera religiosa. Portanto, não damos o mesmo peso ao criacionismo que damos ao evolucionismo. Temos total e completo respeito pelas crenças individuais de cada pessoa. Porém, na disciplina História, como ela é uma ciência humana, nós vamos privilegiar aquele conceito que tem uma fundamentação científica. E este é a teoria evolucionista. Ciências co-irmãs, tais como a arqueologia, a antropologia e a paleontologia, através de suas pesquisas, demonstram para nós que a separação entre a linhagem dos grandes primatas e a dos seres humanos teria ocorrido entre 7 e 10 milhões de anos atrás. Essa disparidade de milhões de anos, ela ocorre porque quanto mais distante no tempo, mais difícil fica para nós avaliarmos as fontes materiais que nos chegam. Por exemplo, ossadas, por exemplo, instrumentos, restos de fogueira. No meio da comunidade acadêmica e científica, acredita-se, por conta de pesquisas e provas materiais, que os primeiros hominídeos teriam surgido na África. Isso por conta da diversidade de habitats deste continente. Também foi na África que estes primeiros hominídeos, ao longo do tempo, adotaram a postura ereta e o bipedismo, o que vai caracterizar o nosso gênero. Aliás, o nosso gênero, o gênero Homo, H-O-M-O, teria surgido há cerca de 2 milhões de anos atrás. E o Homo sapiens teria surgido há cerca de 190 mil anos atrás.
Então, quando pegamos essa escala evolutiva do ser humano, que contabiliza milhões e milhões de anos, o Homo sapiens e posteriormente o Homo sapiens sapiens, eles são criaturas, nós somos criaturas muito recentes aqui no planeta. Vimos numa oportunidade anterior que a história é dividida em 4 grandes momentos: a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. E costumamos utilizar a invenção da escrita como marco inicial da história. E tudo aquilo que vem antes da invenção da escrita nós chamamos de pré-história. Porém, esta é uma divisão bastante questionável, porque como vimos agora há poucos segundos, o gênero Homo aparece há cerca de 190 mil anos atrás. E a história antiga, ela data do início da invenção da escrita, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, em diferentes pontos do planeta. Pois bem, nós temos, portanto, um longo período de tempo anterior à invenção da escrita, onde já temos seres humanos do gênero Homo vivendo aqui no globo, na orbe. Pois bem, estes indivíduos não tinham história? Claro que tinham. Eles só não tinham a forma escrita para registrar a sua história. Ainda assim, são indivíduos possuidores de uma história e que nós conseguimos reconstruí-la a partir dos seus fósseis, a partir dos restos de fogueira, a partir dos seus instrumentos que nos foram legados. Tudo isso nos permite construir a história destes indivíduos. Tudo isso nos permite entender a mecânica e o funcionamento dessas sociedades desse passado tão distante. A periodização desta, vamos chamar assim, fase da história anterior à escrita, nós costumamos dividi-la desta forma. Paleolítico, também conhecido como Pedra Lascada, cerca de 2 milhões de anos atrás. Por quê? Falamos há alguns momentos, o aparecimento do gênero Homo, há cerca de 12.000 anos atrás. Neolítico, ou Pedra Polida, 12.000 a 8.000 anos atrás. E por fim, a Idade dos Metais, que vai de 8.000 anos atrás até o século III a.C. Então, um elemento interessante, a Idade dos Metais, ela se inicia na fase anterior à invenção da escrita e tem seu término na fase onde já temos civilizações que possuem escrita. Sobre os primeiros seres humanos do Paleolítico, a primeira característica deles, caçadores-coletores, ou seja, eles buscam o seu alimento na natureza. São nômades, portanto, eles não têm um local fixo, eles costumam migrar constantemente, à medida em que aquele habitat onde eles estavam tem seus recursos naturais exauridos pela caça e pela coleta, eles buscam um novo lugar onde esses recursos ainda estejam em quantidade significativa para abastecê-los. Os objetos utilizados por esses primeiros seres humanos, eles são principalmente de pedra lascada, ou seja, uma pedra extremamente bruta, sem nenhum tipo de acabamento mais sofisticado, madeira, dentes, ossos de animais. Neste momento também que se domina a produção do fogo, e isso vai contribuir enormemente para o desenvolvimento dos seres humanos. Deste período também nós podemos observar as pinturas rupestres, pinturas que são feitas em rocha, tanto na parte externa quanto no interior de cavernas. Muitos pesquisadores acreditam que essas pinturas rupestres tinham algum tipo de finalidade ritual ou mágica. Por exemplo, algumas delas mostravam cenas do cotidiano daqueles homens, na caça. Acredita-se, por exemplo, que ao pintar a caça, ou o momento da caça,
aqueles indivíduos estavam magicamente evocando uma boa caça material, concreta. Uma outra linha de pesquisa acredita também que a pintura era uma forma de expressão e comunicação daqueles primeiros seres humanos. Através do que foi nos legado por estas sociedades do Neolítico, os restos desta sociedade, nós podemos perceber que já havia ali algum tipo de indício de crenças místicas, religiosas. Este também é um período onde vai se desenvolver técnicas de cerâmica. E o mais importante, aquilo que efetivamente vai produzir uma mudança radical na vida daqueles seres humanos. É a revolução agrícola, o início da prática agropastoril. Os primeiros humanos saíram do Paleolítico já com uma certa bagagem cultural. Eles já conheciam quais animais eram mais fáceis de serem domados e criados. Lá no período Paleolítico, eles também começaram a desenvolver alguns elementos que mais tarde deram origem à Revolução Neolítica ou à Revolução Agrícola. É no período Neolítico, graças à bagagem cultural acumulada pelos seres humanos ao longo do período Paleolítico, que nós temos o desenvolvimento das práticas agrícolas e de pecuária, ou seja, o homem passa a produzir o seu próprio alimento. Isso vai garantir que eles passem da fase nômade e adentrem na fase sedentária, o sedentarismo. O sedentarismo significa que eram grupos humanos que poderiam residir permanentemente num mesmo espaço, porque produziam a sua comida, não necessitavam daquilo que a natureza tinha a lhes ofertar. A sedentarização dos grupos humanos viabilizou o surgimento das primeiras aldeias, sobretudo em regiões que ficavam às margens de grandes rios, tais como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, onde vão se desenvolver as antigas civilizações egípcia e mesopotâmica. E por que na proximidade dos rios? Porque no período de cheias, estes rios eles fertilizavam as terras à margem com humus, tornando-as muito produtivas do ponto de vista agrícola. A economia dessas aldeias ainda era uma economia de subsistência, ou seja, produzia-se exclusivamente para o consumo de seus membros, sem a geração de um excedente. A organização social girava em torno dos clãs. Clãs eram famílias extensas que acreditavam descender de um ancestral em comum. Com o tempo, surge a figura do patriarca. O patriarca seria um indivíduo mais velho e mais sábio que acaba assumindo, por designação daquela própria comunidade, a liderança política e muitas vezes espiritual da mesma. Com o tempo, as aldeias foram cercadas por muros e surgiram as primeiras cidades. Mas as cidades não eram simplesmente aldeias cercadas de muro, não. No interior das cidades começa a se desenvolver e se complexificar um conjunto de relações sociais, econômicas, um conjunto de relações humanas. Com o tempo e a invenção de novas tecnologias, do conhecimento do regime de águas, do regime de chuvas, a colheita ela foi sendo cada vez mais produtiva, gerando assim excedentes de produção. O que são excedentes de produção? É aquilo que vai além do que você consome. Isto viabilizou a criação de uma nova atividade humana, o comércio, ou seja, a troca entre aquilo que foi excedido na produção. No interior das cidades também surgem novas funções ou especializações de funções, tais como os artesãos, tais como os guerreiros. E por fim, nós temos a Idade dos Metais, caracterizado pela introdução dos metais na confecção de instrumentos, primeiramente com cobre, sequenciado do bronze
e, por fim, o ferro. Este é um período que tem duas marcas que são essenciais para a compreensão do desenvolvimento futuro dos seres humanos. Primeiro, a criação do Estado. E o que vem a ser um Estado são um conjunto das instituições políticas, econômicas e administrativas que regulam a vida de uma comunidade que está estabelecida num determinado território. O Estado é uma instituição que vai marcar o desenvolvimento histórico dos seres humanos. E um outro elemento que é absolutamente fundamental na Idade dos Metais é o surgimento da propriedade privada. O momento em que as pessoas começam a determinar a posse da terra por um grupo elitizado de indivíduos, alienando uma grande massa de pessoas da posse do principal bem produtivo daquelas primeiras sociedades.